trabalhar para construir o valor do seu negócio, trabalhar para que o seu negócio seja uma impressora, uma máquina de produzir dinheiro, de forma que esta máquina tenha um valor qual o mercado, bancos, fundos ou grandes investidores se predispõem a pagar por essa máquina, por essa impressora, isso é um outro jogo, é um jogo diferente do jogo do lucro. Que existe uma riqueza que é maior do que o lucro, que é o equity. O que é o equity? É o valor do seu negócio, é quanto vale o seu negócio. É como se fosse o seguinte, você tem uma impressora que imprime 10 milhões por ano. Vamos supor que o Banco Central te desse uma impressora legal que imprimisse 10 milhões por ano. Ou seja, você gera 10 milhões de riqueza por ano. Beleza, mas quanto vale essa impressora? Quanto vale essa impressora? Se ela estivesse à venda numa loja, uma impressora que pudesse imprimir dinheiro de maneira legal. Uma impressora normal que imprime papel custa talvez R$1.000, R$500, eu não sei quanto custa uma impressora, mas deve custar por aí. Mas é uma impressora que imprime 10 milhões por ano. Quanto vale essa impressora? Esse valor se chama equity, esse valor se chama o valor do seu negócio. Então, portanto, trabalhar para construir o valor do seu negócio, trabalhar para que o seu negócio seja uma impressora, uma máquina de produzir dinheiro, de forma que esta máquina tenha um valor qual o mercado, bancos, fundos ou grandes investidores se predispõem a pagar por essa máquina, por essa impressora, isso é um outro jogo, é um jogo diferente do jogo do lucro. Então, desde quando eu aprendi isso muito tarde, eu já era 13 anos como empresário, estava bem sucedido, ganhando lucro, mas no dia que alguém me fez uma proposta de me pagar 100 milhões de dólares, na ocasião era 200 milhões de dólares, o dólar era 2-1, eu fiquei assim, cara, que jogo esse cara tá jogando? Esse cara tá jogando um jogo diferente do meu, por que ele me paga isso? Como é que ele tem essa grana? De onde que ele arrumou esse dinheiro? Por que vale a pena isso para ele? Eu me senti assim, caramba, 200 milhões de reais era bom, era uma boa grana para mim naquela época, para eu receber. E aí mas por que ele está jogando esse jogo? Aí eu pedi 30 dias para pensar. Pedi a ele, cara, me dá 30 dias para eu pensar. Quando eu pedi para ele 30 dias, no fundo, eu não estava querendo só pensar se eu ia aceitar ou não a proposta. Eu queria entender que jogo é esse que ele está jogando, cara. Que jogo é esse? E ele era meu concorrente. E aí eu falei, ele está jogando um jogo que eu não estou jogando. E aí eu fui pesquisar. Em 30 dias eu comecei a entender que existia uma riqueza que eu nem sabia que existia. Alguém já achou 100 reais no bolso? Sei lá, achou 50 reais, 10 reais? Achou um dinheiro que você esqueceu no bolso? É bom, né? Acha a conta de luz. Tem gente que acha a conta de luz. Mas você acha, achar 100 reais no bolso é bacana. Aquele dia eu tive a sensação que eu achei 100 milhões de dólares no bolso. Porque era um valor que existia, era uma riqueza que existia que eu nem sabia. O meu negócio, ele tem um valor. E esse valor, se eu aprendo a construir esse valor, cara, é uma riqueza muito maior do que o lucro. O lucro é uma gorjeta. Então o empresário que trabalha apenas para o lucro, ele está trabalhando apenas por uma gorjeta. E olha só, eu não tenho nada contra a gorjeta. Eu gosto de lucro, gosto de gorjeta. Todo mês lá, quando meu financeiro de cada empresa liga, olha, esse mês é tanto, eu fico super feliz. A gorjetinha é boa. Mas a riqueza que a gente constrói é a riqueza do equity. Porque o que vale na construção de riquezas é a projeção. Então, beleza, eu estou dando 1 milhão de prejuízo hoje, amanhã eu estou dando 500, no outro dia eu estou dando 100, 1.000, no outro dia eu empatei 0 a 0, no outro dia eu estou dando lucro, no outro dia eu estou dando 100 milhões de lucro, no outro dia eu estou dando 1 bilhão de lucro. Então, essa jornada é que gera Agora, as pessoas... Isso precisa ser muito bem fundamentado para que o investidor ele acredite na sua tese e decida fazer parte dessa jornada com você enquanto você não está dando lucro. Porque enquanto você não está dando lucro, você está mais baratinho. E depois você vai valer muito. É assim que funcionam essas startups, essas empresas do Vale do Silício, essas grandes empresas de tecnologia. No Brasil, a gente precisa gerar caixa. No Brasil não tem essa coisa do venture capital que tem nos Estados Unidos, que o cara vai botar dinheiro na tua ideia simplesmente do nada. No Brasil, a gente precisa mostrar resultados. A gente é mais raiz aqui no Brasil. Mas o mais importante da gente entender, o empresário entender, que o principal valor está no equity. A principal riqueza está no valor da sua companhia. Quando você entende isso, você vai dirigir todas as suas ações, o teu trabalho, o seu esforço para a construção de valor. Então, por exemplo, aquela empresa que em 2008, que eu recebi a proposta de 100 milhões de dólares, que era de um concorrente, que eu fui estudar, depois que eu estudei, eu fiquei encantado com aquele assunto, eu falei, não, tá cedo ainda para eu vender. Eu dei não para o cara. Pô, difícil é dar não para 100 milhões de dólares, entendeu? Hoje seriam 600 milhões de reais. Não é fácil, eu dei não.
Só que 5 anos depois, nós vendemos a mesma empresa por $500 milhões. O traço de empreendedor, ele não é uma técnica, ele é um modelo de vida que você acredita e passou a seguir. E aí a tua vida passa a ser essa, né? Essa é a sua vida, não é uma característica de um empreendedor necessariamente. Passa a ser a tua vida como um todo, não é? Essa, eu quero dizer, com a tua visão de ter uma vida independente, a sua visão de você ter uma vida livre, de você não depender do sistema, de você não depender do modelo da sociedade, de você querer ter uma vida com mais liberdade, de você dominar os seus ganhos e as suas receitas, de você querer construir projetos, de você querer formar e identificar pessoas e trazer pessoas junto com você para esse projeto. Ou seja, ela não é um traço isolado, ela não é uma habilidade como falar em público, como uma habilidade emocional. Não. Ela é um estilo de vida como um todo que você passa a viver e isso passa a fazer parte da sua vida inteira. Na tua casa, ou seja, você é assim, você passa a se tornar uma pessoa assim, e não necessariamente uma característica que se agrega à tua vida. Não, passa a ser esta a sua vida, e não alguma coisa que se agrega à sua vida, como se fosse um emprego, né? Olha, eu tenho a minha vida, mas aí eu tenho um trabalho, e aí isso se agrega à minha vida. Não. A característica empreendedora passa a ser a sua vida como um todo, e não um traço que se agrega à sua vida. Então, quando você tem isso como estilo de vida, inclusive fica mais leve, fica mais fácil de você fazer, porque é o que você escolheu para a sua vida, e não um trabalho, ou um traço, ou uma característica que se agregou à tua vida, que é outra coisa. Ela não se torna isso como um todo da noite para o dia, é um processo acumulativo, mas na minha visão, ela começa com uma decisão pessoal de mudança de vida. Ela começa com alguém olhando a vida que tem e concluindo, eu não quero essa vida que eu tenho. Eu quero um outro estilo de vida, uma vida melhor, uma vida mais próspera. Ela olha a vida que tem e mira a vida que deseja e enxerga o que ela precisa realizar entre a vida que tem e a vida que deseja. Porque eu posso olhar a vida que eu tenho, mesmo sendo grato a tudo, mas uma coisa é ser grato, outra coisa é ser conformado, são duas coisas diferentes. Você pode ser grato e não conformado, grato por tudo, conformado jamais. Então você tem que olhar aquilo que tu tem, não se conformar com aquilo e mirar aquilo que você deseja. E aí você vai enxergar, para eu chegar desse ponto A para o ponto B, o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso aprender. Aí sim, que habilidade eu preciso agregar para que eu consiga sair desse ponto A para esse ponto B. Que risco eu preciso assumir para sair desse ponto A para esse ponto B. O quão disposto a trabalhar para sair do ponto A para o ponto B eu estou. Que preço eu estou disposto a pagar para isso? Que tipo de chacota ou rejeição eu estou disposto a enfrentar por um tempo até atingir aquilo? Porque até atingir aquilo não vão faltar pessoas para fazer chacota, para duvidar de você, para dizer que você foi iludido, que você está sendo explorado, que você deveria arrumar um trabalho decente, porque invariavelmente você vai ter que realizar alguma coisa entre o ponto A e o ponto B que não é o padrão. Até porque se você fizer o padrão, o teu resultado vai ser o padrão. E o que tu deseja é fora do padrão. Se o que você deseja é fora do padrão, o que você tem que fazer para chegar até o que você deseja é fora do padrão. E invariavelmente vai passar por venda. Porque venda é a única forma de gerar receita. Não existe outra forma de gerar receita. Ah, não, é ter um funcionário público. Não, ele vendeu o tempo dele em troca do salário. É venda. Ou seja, quem não vende não tem cliente. Agora, o cara que vende, ele vai passar um tempo, um delta T, entre o ponto A e o ponto B. Entre o ponto A e o ponto B, ele vai passar um delta T. Esse delta T pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei quanto tempo é. Vai depender da pessoa, da performance dela. Mas durante esse 1, 2, 3 anos, durante esse delta T, seja ele qual for, esse cara vai ter que ele vai ter que sustentar a inconformidade do ponto A e a decisão dele pelo ponto B. O que não é fácil. A maioria desiste, a maioria não aguenta. Muitos deles pensam assim, não, sabe, quer saber? O que eu tenho aqui no A já não é tão ruim assim, já tá tão bom, eu vou ficar pelo A mesmo. E as pessoas no meio do caminho desistem. Às vezes desistem antes de ficarem bons, porque ninguém fica bom da noite pro dia.